Bom dia, meus queridos amigos, queridas amigas. Nós vamos fazer hoje um pequeno estudo referente à mediunidade, através do livro Mediunidade e Sintonia, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós estamos no capítulo 11, denominado Prática Mediúnica. Emmanuel começa esse capítulo dizendo que tudo na vida é afinidade e comunhão sobre as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno do senso de atração e sustentação de forças determinadas e específicas no plano em que evoluímos para a ordem superior. Então é importante, primeiramente, nós definirmos o que seria mediunidade, a gente relembrar o que seria mediunidade. Uma faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com preferência que os espíritos bons dão ao médium. Então Kardec traz isso para a gente no livro que é o Espiritismo. Então, quando Emmanuel coloca isso, nós percebemos que ele coloca muito clara a questão da afinidade. Então, a mediunidade ela vai estar muito ligada às questões vibracionais, que nós muitas vezes baixamos o nosso padrão vibratório, e vamos nos afinizar com situações propícias ligadas a espíritos inferiores. Mas se nós também estamos com o nosso padrão vibratório elevado, nós vamos afinizar com entidades superiores que vão nos dar o suporte para esse intercâmbio. Então o intercâmbio mediúnico vai existir mediante as situações que nós nos colocarmos em condições de sintonia, em condições vibracionais. Emmanuel coloca que ainda que a mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes, doentes afinam-se com doentes. Na verdade é isso mesmo que acontece. Conforme eu disse anteriormente, mediante os nossos pensamentos, o nosso padrão vibratório, é que nós vamos nos afinizar com essas entidades, as quais estão muito ligadas ao nosso procedimento, ao nosso dia a dia. Emmanuel continua colocando que há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo, em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência, tanto quanto existem inteligências desencarnadas que em desequilíbrio se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia, junto das pessoas indisciplinadas e submissas. Então aí que vem essas questões que nos ligam a essas entidades. Nós sabemos que nós temos várias entidades ligadas ao bem, assim como temos entidades ligadas ao mal. E essa nossa percepção, essa nossa condição de percebermos isso e alterarmos esse nosso padrão, quando a gente se liga a essas situações de baixa vibração, é que fazem com que a gente vai se ligar a essas entidades inferiores, e o contrário, quando nós estamos com alto padrão, nós vamos ligar a situações de superioridade. Mas tudo isso, a prática mediúnica, através dos estudos, através da nossa busca em nos melhorarmos, em tirarmos daquelas situações as quais nós vamos vislumbrar dentro da sala mediúnica, que vão servir de exemplo e que vão fazer com que a gente nós possamos melhorar essas questões. Nessa movimentação de socorro e esclarecimento, muitas vezes não se
reclama, né, títulos convencionais, né, quaisquer que seja, porque a mediunidade cristã em si, ela não colide com nenhuma posição social, né, que constitui a fonte do céu, né, que vai derramar benefícios na terra por intermédio de corações de boa vontade, né? Então a mediunidade, ela tem, né, quando nós nos colocamos em condições, né, de abrir o coração, né, de escutar o irmão sofredor, né, trazer para ele o consolo, né, e isso é um benefício, né, que vai ser trazido, né, para todos, né. É fácil a gente observar, né, que a mediunidade como recurso espiritual de sintonia, ela não confunde, né, de forma alguma com a doutrina espírita, né, que expressa atualmente o cristianismo redivivo, né, mas sempre ela é enobrecida pela honestidade, pela fé, pela educação, né, pela virtude, é o veículo que vai fazer com que, né, ela seja um veículo de respeitável convicção, né, então de sobrevivência, né. E, obviamente, né, como é que a gente vai poder fazer, né, essa conexão de utilizar a mediunidade como meio de sobrevivência, um meio de fazer um crescimento do nosso entendimento, né, através da prática, obviamente, aí, utilizando essa prática como educação, né. Aí Emmanuel continua ainda, né? Obsessores vivem com quem estima perseguir e vampirizar comunicantes irônicos somente enquanto guarida nos companheiros de sarcasmo, né? Então aqueles que se ligam a essas situações inferiores, que buscam, né, não buscam entender, não buscam a compreensão, né, obviamente, né, vão ficar ligados a essas situações inferiores, né? Então ele coloca ainda: eis porque, acima da prática mediúnica, examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos ciclos doutrinários. Então é importantíssimo, né, dentro das casas espíritas, a questão da educação, né, da educação mediúnica, né, porque dentro da educação mediúnica, né, as questões doutrinárias serão colocadas, serão analisadas, né, e esse medianeiro, aquele que tem a capacidade, né, de se ligar ao mundo extracorpóreo, obviamente, né, trazendo as entidades, né, para serem esclarecidas dentro do Evangelho de Jesus, né, obviamente aí, né, essa prática, né, que vai ocorrer vai fazer com que esse companheiro, né, não traga somente o exemplo para ele, mas para os outros, né, isso faz com que ele possa ter um crescimento, né, um crescimento espiritual. Então, amontou-se vermes onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos, assim como a luz brilha onde encontra força ou material que sirvam de combustíveis, né? É exatamente isso, né? A prática mediúnica, dentro dos fatores que fazem assim, com que esses companheiros possam se ver, né, dentro daquilo que se coloca como objetivo, né, buscar o crescimento, né? Então, obviamente, né, essa limpeza, né, onde se congregam frutos aproveitados ou apodrecidos, né, se tiver luz, não vai existir esses frutos apodrecidos, né? Se tiver a boa vontade, né, se tiver a ligação, né, a mediunidade com Jesus, ela vai florescer de forma a ter, né, um crescimento, né, ter aí a mediunidade sempre em proveito, né, daqueles que necessitam, né, e servindo de exemplo sempre, né. Aí Emmanuel continua: o médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza com as energias perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos, né? Então aí o médium precisa realmente da educação, né, da prática da educação, né, mediúnica, para que ele possa buscar, né, dentro daquilo que ele tem de melhor, dentro do dom que ele
ele é concedido, né, buscar o seu melhoramento, né, não só o dele, como de outros, né? E nós sabemos que o papel da prática mediúnica na doutrina espírita, né, nós sabemos que a mediunidade ela não é patrimônio do espiritismo, né? E essa referência que nós temos da comunicação dos mortos com os vivos, né? Ou seja, essa intermediação, né? Acontece, né, desde os tempos mais remotos, né, da humanidade. Mas nós precisamos, né, buscar, né, de forma efetiva essa educação, né, moral, né, do médium, do medianeiro, de forma a fazer com que ele possa trazer, né, esses exemplos, buscar através dos elementos que lhe são concedidos, né, de fazer, né, não só a sua elevação moral, como também daqueles que assistem, né, e muitas vezes são elementos, companheiros, né, que são sofredores, que estão assediados por situações, muitas vezes, do pretérito, e precisam, né, se evangelizar, né, e essa evangelização vai ser feita através da prática mediúnica, né? Nós sabemos que a mediunidade, né, em termos espíritas, ela deve ser encarada com seriedade e interessada em praticá-la de forma com disciplina, né, com humildade, com renúncia muitas vezes, né, e do serviço ao semelhante, que é a prática da caridade, né, na sua essência, né? É ser caridoso não só com o sofredor, mas também, né, com ele próprio, né? Muitas vezes essas situações, né, precisam ter essa compreensão, né? E Emmanuel continua, né? Quem deseja crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Então, o estudo constante, né, é fundamental, né, para que o médium possa ter o seu crescimento, né, ter compreender, né, as questões do fenômeno de forma racional, né, com fé, né, e ter a tranquilidade necessária de entender que as situações, né, e ele como medianeiro, né, é um intermediário, né, ele precisa ser aquele que vai trazer com fidelidade, né, as mensagens do mundo extracorpóreo, né? Então, mediunidade não é exaltação da inércia ou da ignorância, de forma nenhuma, né? Ele tem que estar sempre pronto ao trabalho, sempre buscar, né, estar atendendo às necessidades às quais ele é solicitado, né? Então, o médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas, né? Então, é importantíssimo ele continuar sempre, né, estudando, né, sempre buscando leituras edificantes, algo que faça com que ele tenha, né, buscar sempre boas sintonias e poder realmente saber filtrar aquilo que é necessário para a sua evolução, né, e para o outro, né? A prática mediúnica vai fazer com que ele possa sempre buscar isso, né? E Emmanuel termina dizendo que Jesus é o nosso divino mestre, eduquemos-nos com ele a fim de que possamos realmente educar, né? Então, a prática mediúnica vai fazer com que nós possamos nos educarmos e podermos, né, realmente buscar, né, a nossa evolução. Jesus é o nosso modelo e guia, então é ele que nós vamos seguir, né? Então, concluindo aí, né, a mediunidade com Jesus é o pensamento agindo com amor, né? Amor no mundo físico e no mundo espiritual, né? Afasta-te de ti, medianeiro, o fantasma da dúvida, e deixa fluir em ti a dor dos que perambulam pelas vias do sofrimento. O trabalho incansável é o maior escudo contra as pedradas da incompreensão alheia, né?
toma a tua cruz, né, com o Senhor e seca as lágrimas dos que sofrem. Se mede do amor. Né? Fé que não afronta o ridículo dos homens é fé superficial. Né? Com Jesus hoje e sempre, né, seca as lágrimas dos que partiram, dos que ainda estejam no plano físico. Né? Então isso é o dever do medianeiro, né? Mediante a prática, né, mediúnica, ele vai conseguir, né, conceber esses elementos e obviamente aí, né, ser aquele, né, que vai exercer a mediunidade com Jesus. Então, muito obrigado, né? Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Grande abraço.